Rafa, mas eu não sei respeitar os sinais do meu corpo. Eu só sei seguir uma dieta. Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental. Então, eu ensino mulheres a como lidarem com o comer emocional, a ter uma alimentação mais leve, sem culpa, sem precisar de uma dieta. E sempre que a gente fala sobre isso, principalmente com a minha abordagem, que é muito vinculada com a prática e a teoria do comer intuitivo, a gente reforça a importância de reaprender a ouvir os sinais do corpo. E ao mesmo tempo gera muitas dúvidas porque as mulheres que eu atendo têm um histórico de dietas. Então, desde os 3, 4, 5, 10 anos, indo em nutricionistas, em médicos e fazendo dieta a vida inteira. E é claro que com elas vai ser muito mais difícil saber reconhecer e entender fome, saciedade, e por isso elas se sentem tão inseguras nesse processo de não ter uma dieta, de ter que se desvincular dessas regras, porque elas não sabem então no que confiar, o que fazer, porque sempre seguiram aquela dieta ali. Então elas não tinham esse trabalho de investigar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu sinto, o que eu deixo de sentir, como que eu vou me sentir depois de comer, como que eu vou combinar esses alimentos, porque na verdade elas sempre seguiram aquela obrigação ali, então nunca se preocuparam. Mas é um processo muito possível, principalmente pela autonomia, pela liberdade que você ganha e por isso ser o principal ponto de você desenvolver uma relação mais leve e tranquila com a sua alimentação. Já que também é bem provável que fazendo dietas você se sinta nessa prisão, nesse sofrimento muito constante com a alimentação. Bom, nesse vídeo eu quis trazer parte da teoria do que é esse sinal do corpo, como aprender a reconhecer. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre fome emocional, fome física e saciedade. Então, o primeiro ponto é entender sobre a fome. A fome física, ela é um sinal de que o seu corpo ele está precisando de comida e por isso ele te desperta ali alguns sinais para você analisar, para você entender o que ele está dizendo e ir atrás da comida e fazer as suas refeições. Ela não é um sinal que aparece do nada, então ela vem crescendo aos poucos, por quê? Desde a última refeição, você vai fazendo ali, passando pelo processo de digestão, a comida vai, sendo digerida pelo seu corpo até o seu estômago enviar um sinal para o seu cérebro e eles conversarem para te mostrar que você já está precisando ali colocar mais glicose no seu sangue, que você está precisando de mais comida, que o seu estômago está esvaziando e que é importante você reabastecer porque você está sem energia. E ela não está relacionada a um alimento específico. Então, na verdade, o que o sinal da fome traz é que eu preciso de uma comida para me tirar desse desconforto de estar com o estômago vazio e sem comida e eu quero, na verdade, me saciar. Então, quando você come, você resolve aquela situação, aquele desconforto e normalmente ela está relacionada na altura do estômago, que é aqui no meio da nossa barriga. Diferente de uma fome emocional, que ela aparece de uma forma muito repentina, que ela está voltada para um alimento específico, então tem que ser aquele bolo, tem que ser aquele pão, tem que ser daquele lugar. Para me ajudar a passar por esse desconforto, tem que ter uma urgência realmente muito grande. Então, se eu não comer agora, eu não sei o que vai acontecer, eu preciso disso. E geralmente ela está voltada para emoções mais negativas, mas também pode estar relacionada a uma questão de lembrança, de prazer, de satisfação. E por isso é importante a gente aprender a reconhecer o que eu sinto, seja na questão física, de dores, incômodos, seja na questão emocional. Porque numa fome física nem sempre tem sinais físicos, porque nem sempre a fome física está junto com essa questão emocional. Então, a fome emocional, você não vai sentir nada fisicamente. Nada de barulho no estômago, ronco, sensação de vazio. Você vai sentir realmente algo mais aqui, como se fosse algo, acolhendo, te abraçando ali, mais relacionado ao coração, ao paladar, porque é algo mais prazeroso realmente. E o que a gente precisa entender é que eu não como, ninguém na verdade come somente por fome física. A gente tem vários motivos para buscar a nossa comida. E não é errado comer sem fome física. Às vezes você vai comer pelo social, pelo paladar, pela cultura, pela emoção, e isso não é um problema. A questão é que é prioridade, ou seja, a função principal da comida é nos fornecer energia e nutrição. Então é claro que eu posso comer quando eu estiver cansada, mas não quer dizer que a única forma de lidar com o cansaço, por exemplo,
é a comida. E por isso eu preciso ampliar o meu olhar, ou seja, não é só da comida que eu realmente preciso para passar por aquele desconforto. Eu posso ir para ela, principalmente quando eu tenho isso de uma forma muito automática. Quando eu estou acostumada a sentir e passar algo e já ir direto para a comida. Mas a questão é que isso não precisa continuar sendo sempre assim. Então, quando eu entendo o que eu sinto, é mais fácil eu entender do que eu preciso. E por isso é mais fácil, muitas vezes, comer sem exagerar. Porque se eu entendo que eu estou ansiosa e eu como por isso, não é um problema, não é erro. Mas quando eu consigo identificar, é mais fácil ativar a consciência e lembrar. Eu não tenho muitas vezes uma fome física aqui. Então eu não preciso necessariamente encher o meu estômago, porque às vezes ele já está completo, ou ele já está ali confortável. Então eu preciso sim, muitas vezes, utilizar ou eu quero utilizar a comida para lidar com esse desconforto da ansiedade, mas não necessariamente eu preciso de uma grande quantidade para atingir isso. Por isso eu busco comer com mais atenção, como uma sugestão isso, para que você, como se fosse sentir assim a comida preenchendo, ativando, né, te dando aquela recompensa e ela chega num nível que ela começa a não ser mais significativa para você. Então, eu aprendo a pausar porque a partir disso pode ser que a comida ela me dê um desconforto físico ou emocional, uma culpa, uma frustração de ter feito algo que eu não gostaria. E aí a gente entra na questão da saciedade, que é diferente do que a gente imagina, já que a gente pensa que saciedade é estar cheia, estufada, precisando abrir o botão da calça, não aguentando mais comer. Na verdade, não. Saciedade é aquele momento em que seu corpo percebe que já resolveu a questão da fome física, que ele não está precisando mais de comida, que ele não está totalmente cheio, mas ele está confortável. Porque se ele ficar realmente 100% cheio, é bem provável que ele fique estufado depois de um tempo e desconfortável, e isso te gere algumas questões problemáticas. Então é aquele momento em que ele avisa. A gente pode continuar comendo, mas aqui a gente já está confortável. E talvez se a gente continuar, daqui uns 10, 15, 20 minutos, pode ser que a gente se sinta muito desconfortável. Então é melhor parar por aqui. E a orientação que eu te dou é que você pense. Em algum momento em que você comeu e que você pensou, eu estou muito desconfortável, isso aqui eu não quero sentir, eu passei da conta, passei dos meus limites, comi demais. Isso é o nível extremo de saciedade, que você não quer mais chegar nele. Então que a partir de agora você possa dar um passo atrás, que você possa pausar e parar de comer um pouco antes de atingir esse nível, para você se conhecer, se é realmente esse tanto que você precisa. Lembrando que a gente não tem uma quantidade certa e exata para comer. A cada momento você tem um nível de fome, então você precisa de uma quantidade diferente de comida. Cada alimento, cada composição tem um poder de saciedade diferente do que o outro. Então, muitas vezes você come um pão, a saciedade vai ser diferente de quando você come um bolo de chocolate. E tudo bem. A questão é você entender como aquele alimento te fornece essa saciedade e que você, aos poucos, consiga trazer essas pausas de antes da refeição se questionar sobre o que você sente, o que você precisa, o quanto você precisa. No meio da refeição, pausar para tentar identificar como é que seu estômago tá. Repara nisso, foca naquilo, olha para o alimento, veja se ele realmente, né? Repare nele se ele realmente está sendo prazeroso para você ou se nem está mais trazendo nenhum prazer e você continua comendo por comer, para que você possa atingir e perceber aquela saciedade e repense se faz sentido continuar comendo ou não. Ou seja, a pausa e a atenção são dois pontos essenciais para você atingir o momento da sua saciedade. E mesmo que você ache que não tem como reaprender e entender esses sinais, eu tenho uma boa notícia. É muito possível você se reconectar com o seu corpo e entender esse sinal. Entender o que é fome, entender o que é fome emocional, entender o que é saciedade e com o tempo começar a respeitá-las. Então eu começo a entender que isso é fome física e eu vou respeitar comendo algo. Eu entendo que isso é saciedade e eu vou respeitar parando de comer nesse momento, para que eu seja gentil e que eu me sinta confortável depois. Para isso você precisa de prática, de execução, de experiência com a comida e de trazer essa atenção, essa pausa, essa presença para a sua prática. Ou seja, é sair do automático para que você consiga ter e tomar essas decisões, ativar a sua consciência para aí sim você criar uma nova relação com a comida. Conquiste as suas pequenas vitórias, porque é um processo.
É cheio de altos e baixos, de sobe e desce, talvez você realmente não consiga na primeira experiência. Então, não pare na primeira dificuldade, não deixe de executar no primeiro momento difícil que você viver. Não deixe de continuar tentando, porque é importante essa prática. E a cada momento você se aproxima mais dessa relação que você realmente deseja ter com a comida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e a gente se vê na semana que vem.